Convido a todos então a fecharem um pouco os olhos, buscar essa reflexão interior, nos conectando com nós mesmos, com a equipe espiritual aqui presente, com a figura do Mestre Jesus, que possamos todos nós, nesse momento, conviver em harmonia, abrindo as nossas mentes, abrindo também os nossos corações aos bons sentimentos, às boas reflexões, que possamos compreender e aplicar em nossas vidas esses conhecimentos que serão aqui adquiridos hoje. Agradecemos também por esta oportunidade de estarmos aqui neste momento e que possamos dar sequência aos nossos trabalhos com muita paz e muito amor em nossos corações. Que assim seja. Hoje temos nosso palestrante da noite, o Sr. Luiz Franco, que vem de Joinville, Centro Espírita Luz do Oriente, é isso? Que vai nos falar sobre um tema bastante importante, sempre para todos nós, que é o perdão. Fique à vontade. Muito boa noite a todos. Motivo de muita alegria poder estar aqui novamente nessa casa, conversando um pouco sobre a doutrina espírita. E é inevitável, quando eu recebo os convites de estar aqui na casa de Jesus, lembrar da felicidade do nome da casa, num momento como esse, né, tão próximo ao aniversário de Jesus, né, o Natal se aproximando. E que essa nossa presença aqui nessa casa possa fortalecer nosso desejo, nossa vontade de que o Mestre querido esteja de fato em nossos lares. Nesse final de ano, né? A vontade dele existe. É preciso que a gente faça a nossa parte, convidando ele para que ele esteja conosco, né? Nos coloquemos de maneira receptiva, apacentando as nossas almas. Natal é momento de reunir família, né? E família é um elemento químico por natureza explosivo às vezes. Mas que sejamos nós aqueles que já temos o contato com a doutrina espírita, que levemos para esse grupo tão importante para nós, que é a família, a paz. Sejamos nós os elementos que apacentam esse grupo. Esse é o meu desejo mais sincero para todos nós nesse final de ano. E por isso o tema perdão é também oportuno, né? E todas as reflexões que eu vou compartilhar com vocês, e desde já digo que são pontos de vista, são percepções minhas, obviamente alicerçadas pela doutrina espírita, mas não são a verdade absoluta. Espero que vocês tenham outros insights, outros pontos de vista, e que eu possa trazer algo diferente, porque aí eu vou estar, de alguma forma, contribuindo para vocês também. E tudo aquilo que eu vou comentar sobre o perdão, devemos olhar quando eu preciso aplicar o perdão para comigo mesmo, né, o auto-perdão. Quando eu preciso exercitar o perdão em relação a outra pessoa, que eventualmente tenha me atingido, né? E também quando eu sou aquele que necessita praticar o perdão, oportunizar o perdão, né, para o outro. Então, imagino que tenhamos, cada um de nós, situações diversas em relação a esse tema, né? Espero que os comentários, as abordagens possam ir ao encontro daquilo que vocês vieram buscar hoje aqui. Outro dia essa semana eu fiz uma palestra numa casa espírita lá próxima de Joinville, e o tema era outro. Mas o dirigente fez na sua abertura, na prece, e ele disse assim, que Deus esteja conosco e que também com os nossos irmãos que aqui não puderam estar. Isso é uma certeza da vida. Deus está conosco. Deus
sempre está conosco. E por que eu resgato essa colocação, né? Ou seja, independente da nossa vontade, Deus está. E segue nos envolvendo incessantemente com o seu amor, com a sua bondade e com a sua justiça. E eu resgato isso justamente para lembrar que nós, espíritos reencarnados nesse planeta, não caímos aqui de paraquedas, por acaso. Muito além disso, nós tivemos um plano, um planejamento quando nós reencarnamos. Os principais acontecimentos da nossa trajetória terrestre estavam estabelecidos nesse plano. Onde iríamos nascer, qual a profissão, o tipo de profissão que iríamos buscar, porque ela é importante para o desenvolvimento da nossa inteligência, em qual grupo familiar a gente ia reencarnar. Por mais que a gente duvide algumas vezes, né, como já escutei uma amiga dizendo assim para mim, mas eu não posso ter pedido para reencarnar nesse grupo, né? E nós, espíritos, não podemos ter a menor dúvida de que talvez aquela família não seja aquela que a gente desejasse por laços de afinidade, né? Mas é a melhor família que nós precisamos, que nós necessitamos para o nosso desenvolvimento. Claro que lá se encontram espíritos com quem nós ainda temos dificuldades. E aí estão as nossas oportunidades, aí estão os convites da vida, né? Não um convite para a gente virar o rosto para o lado e fazer de conta que não é com a gente. Se está ali, né, como diz a frase, no jardim, onde Deus te plantou, é aí que você deve oferecer flores, né? Então, naquele grupo familiar, nós não estamos por acaso, né? Porque se fosse alguém que a gente não deveria encontrar, ia reencarnar como vizinho, distante, eventualmente. Mas se não chegou à proximidade, é porque ali tem conteúdo, tem necessidades que precisam ser trabalhadas. Façamos a nossa parte, para que ao retornarmos ao mundo espiritual, possamos nos aproximar ao máximo daquele plano que foi lá traçado. É muito difícil isso, né? Os Espíritos nos dizem que são pouquíssimos aqueles que retornam ao mundo espiritual na condição de completistas. Aqueles que, de fato, executam o plano na sua integralidade. Nós nos distraímos na jornada, pegamos outros caminhos, a vida trata de se replanejar, procurando extrair o máximo das nossas escolhas. Mas, para que a gente não retorne ao mundo espiritual, né? E olhe lá e perceba que aquela pessoa que nós evitamos, que nós nos afastamos, que nós colocamos de lado, era justamente aquela que a gente tinha solicitado que estivesse ao nosso lado, que nós nos reencontrássemos com ela, porque agora ia. Não, agora pode mandar que agora vai dar certo. E novamente nós tenhamos deixado de oferecer a nossa cota. Então estejamos muito atentos às nossas motivações, às nossas emoções. Tem um amigo que já retornou ao mundo espiritual, era o presidente da nossa casa, retornou ao mundo espiritual ao final do ano passado, dia 21 de dezembro vai fazer um ano que ele lá se encontra. Ele sempre dizia uma frase que segue ecoando na minha cabeça. Ele dizia assim: quando eu não consigo perdoar, é porque a vida me convida a amar um pouco mais. É que a minha cota atual de amor que eu tenho para oferecer ainda não é suficiente. Ainda não me coloca em condições de administrar aquela situação, diluir aquelas emoções e amar. Que é o grande objetivo, se a gente pode se permitir, da vida, é que a gente aprenda a amar. Então, diante das grandes dificuldades do relacionamento, ali também se encontram os grandes convites da vida para que a gente ofereça o algo mais. Então vamos conversar um pouco sobre isso, sobre o perdão, né? E quando nós buscamos a origem da palavra perdão,
nós encontramos que ela vem do latim de perdonare, e ela tem como prefixo per, que significa total, completo, mais donare, dar, entregar e doar. Então a gente já percebe na construção da palavra que ela nos exige um esforço, ela nos exige que nós nos doemos, nós nos entreguemos por completo. Mais adiante, nós vamos falar sobre a definição da palavra caridade, o entendimento da palavra caridade por Jesus, e nós vamos lá encontrar o perdão novamente, a necessidade da prática do perdão. Então, é natural que a gente perceba que perdoar em algumas situações para nós ainda é difícil. Né? Ali se encontra o desafio de se entregar por completo. Ah, mas tem situações que eu já consigo. São aquelas que a cota de amor que eu tenho já me permite administrar. Né? Seguindo na definição da palavra, prefixo des, prefixo negativo, mais culpa, que vem do latim, falta o delito, ou seja, retirar a culpa de alguém. Ou seja, perdoar é retirar a culpa de alguém. E aí uma reflexão. Quantas vezes nós já precisamos que alguém retirasse a culpa de nós, nos desculpasse? Quantos equívocos, quantos momentos em que nós nos equivocamos e que desejamos que alguém viesse retirar aquela culpa que nós sentimos. E o perdão é esse processo. E para tirar a culpa, para tirar os pecados, é preciso o amor. O amor é o antídoto, é a contrapartida, né? Como dizia Jesus, o amor que cobre a multidão dos pecados. Por isso que no momento em que nós precisamos exercitar o perdão, nós precisamos movimentar em nós o amor. E novamente lembrando que isso vale de maneira absoluta para o processo do auto-perdão. Quando nós, analisando os nossos equívocos, precisamos também praticar conosco esse mesmo processo. De perceber, sim, o equívoco cometido, mas nos permitir retomar a caminhada, para que não nos mantenhamos no remorso de maneira demorada, o que, via de regra, gera transtornos psicológicos e também abre as portas para processos de influenciação espiritual. Né? Ou seja, é nesse momento que aqueles nossos irmãos que por uma dificuldade de entendimento em relação à vida, assim como nós temos tantas dificuldades, mas que movidos pela raiva, pela mágoa, pelo ódio, tentam nos atingir, buscam nos atingir, né? No momento em que a gente está fragilizado, eles buscam nos alcançar. E aqui vai uma reflexão em relação às nossas emoções, né? Os estudiosos das emoções dizem que nós temos 4, e alguns autores dizem que nós temos 5 emoções básicas, né? A emoção é aquela coisa que nos visita de maneira automática. Por exemplo, quando alguém nos dá uma fechada no trânsito, alguma emoção vem à tona ali, né? E daí dizem que temos 3 emoções aqui que são... Não vamos usar a palavra negativa, porque toda emoção tem um propósito, né? Nos traz à tona informações a respeito de nós mesmos, então merece ser avaliada, compreendida, né? Porque nós nos acostumamos a maioria de nós vem de uma educação ou de uma sociedade em que algumas emoções são feias, né? Então temos aqui a tristeza, o medo e a raiva, como essas emoções feias, entre aspas, porque elas não são feias, elas nos trazem conteúdos. E a emoção é aquilo que vem, né? É diferente do sentimento. O sentimento é algo que eu cultivei e que brotou e nasceu e eu cuido dentro de mim. Inclusive aqueles desequilibrados. Mas as emoções são instantâneas. Então o medo,
a raiva, a tristeza e do outro lado, a alegria. A quinta seria o afeto. Ok? E daí, no momento em que eu me entristeço, a raiva ou o medo me visitam, é importante que eu me observe, traga a luz do meu entendimento em relação à vida e ilumine aquele momento para perceber o porquê que eu fico triste, por que eu sinto raiva com aquela situação, por que eu fico com medo. E eu me permita observar e ressignificar aquele conteúdo para caminhar em direção a ambientes íntimos mais agradáveis. Porque não é bom sentir a raiva, não é bom sentir o medo de maneira demorada, não é bom quando eu me entristeço de maneira demorada, porque o medo que se demora pode me paralisar perante a minha necessidade de caminhar pela vida. A tristeza pode se transformar num quadro depressivo e a raiva se transformar num comportamento agressivo. Mas é preciso que eu me observe, então, quais são os painéis íntimos que eu tenho alimentado. E os Espíritos nos trazem, quando falam a respeito das nossas emoções, das nossas características, dizendo que por trás de todas as dificuldades do espírito se encontram o orgulho e o egoísmo. Então é preciso que nós desconstruamos ao longo da nossa caminhada esses dois elementos, o orgulho e o egoísmo. Eu vou compartilhar com vocês uma situação familiar, e eu tenho permissão da minha mãe para contar isso, então não há problema algum. Eu venho numa família de 4 irmãos. Dizem que tem um deles que é o preferido da minha mãe. Dizem, não sou eu. Tá. Dizem que o meu segundo, eu sou o terceiro. Dizem que o segundo é o queridinho da mamãe. E a doutrina espírita nos explica isso com naturalidade, né? E a gente percebe naqueles 2 espíritos uma busca incessante. E como diria o sertanejo, entre tapas e beijos. Tem horas que se amam, tem horas que se afastam, se agridem. E assim tem sido essa reencarnação. Desde que eu me conheço por gente aqui reencarnado, eu observo esses quadros. Uma hora os 2 harmonizados, em outra hora se pegaram, discutiram e se afastaram momentaneamente. Mas houve uma situação em que um afastamento desse fugiu ao controle. Fugiu ao controle significa que já se davam 3 ou 4 meses que eles não se falavam mais. E isso nunca tinha acontecido. E aqui eu abro um parênteses. Quantos casos que nós ouvimos falar ou conhecemos de pessoas que se afastam de maneira às vezes definitiva. Já não faz 20 anos, 15 anos que não fala com o irmão, com a mãe porque brigaram. A gente está falando sobre perdão, né? A necessidade de a gente amar mais. E que essa situação que eu vou exemplificar aqui, que de fato aconteceu, como eu vou narrar, possa inspirar aqueles que vivam uma situação como essa. Estava na festa, tinha, não tem mais, Festa da Solidariedade, lá em Joinville. E eu estava sentado lá na festa, sozinho, numa mesa, e a minha mãe vem ao meu encontro. Era meu aniversário no domingo, isso era uma sexta-feira. E a minha mãe vem, chega próximo de mim, ela me chama de Adriano, e diz: Adriano, o que você quer ganhar de presente de aniversário? E eu olho a ela e digo: eu quero que a senhora faça as pazes com meu irmão. Ela não esperava jamais ouvir isso. E veja a resposta seguinte: mas eu não fiz nada. Quem responde isso é o nosso orgulho. Quem responde isso
é o nosso orgulho. Eu não fiz nada. E aí eu devolvo ela. A senhora preferia ter feito? Seria mais fácil fazer as pazes se você tivesse causado o dano? Que bom que você não fez nada. Agora eu só peço que coloque a sua energia em fazer as pazes. E de fato a situação se resolve para a alegria de toda uma família, né? É preciso que a gente bote a energia na direção certa. É preciso que os nossos movimentos sejam de apacentar as situações, de acalmar os nossos corações, e daqueles a quem pudermos retirar a culpa, se tiverem nos atingido. A vida não é obra do acaso, né? Aqueles estímulos que nós recebemos da vida, eles não vêm como um castigo, como uma tortura, eles vêm como um estímulo para o nosso crescimento. Então, se nós precisamos oferecer mais amor, a vida vai nos estimular a oferecer mais amor, ela vai nos dar a oportunidade para que façamos isso. E nós jamais chegaremos ao final de um dia e lamentaremos por termos amado mais. Será muito mais agradável termos conseguido silenciar o nosso orgulho e termos nos permitido amar mais do que deitarmos e observarmos que aquele veneno, que é a mágoa, ainda se encontra dentro de nós. E isso, meus irmãos, é uma escolha de cada um de nós. Isso é uma escolha de cada um de nós. Não depende de ninguém essa decisão, uma decisão íntima. E uma decisão de alto amor. Ah, mas e o outro? O outro é da conta do outro. A minha conta sou eu. É sobre o meu proceder, sobre os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções que eu presto conta à minha consciência e a Deus. O outro é da conta do outro. E mais, como uma amiga um dia disse assim, mas um dia a lei de causa e efeito vai pegar ele lá na frente. A lei de causa e efeito não é uma lei de punição. As coisas se resolvem ao longo do tempo com amor. Então a lei de causa e efeito pega a todos nós, nos estimulando para o amor, não como um elemento de punição. Então não devemos... Sim, ninguém escapa à lei. Mas a síntese da lei é amor, justiça e caridade. Não é a expiação simplesmente por ser como se imaginássemos como ela sendo uma punição. E por isso que colocamos aqui essas duas frases que são bem conhecidas, né? Não são espíritas. Quando você não perdoa, o prisioneiro é você. Mágoa é um veneno que as pessoas tomam pensando que o outro é que vai morrer. Mas são duas frases bem conhecidas aí das redes sociais, mas que tem um conteúdo interessante para a gente observar aqui, né? Quando você não perdoa, o prisioneiro é você. Então, o exercício do perdão é o alto amor. É eu dizer assim, chega, não quero mais sentir isso. Eu quero viver em paz, eu quero ficar leve, eu quero me sentir bem. E eu confio em Deus, não que Ele vai dar uma rasteira no outro lá na frente, mas que Ele me ama. E se as coisas acontecem do jeito que acontece, é porque tem algo que a vida está querendo me ensinar, e aí eu ressignifico as coisas, né? Se eu pudesse conversar com cada um de vocês e fazer uma pergunta assim, me conta uma situação da sua vida que quando aconteceu foi muito difícil, mas que hoje você percebe que foi fundamental para te transformar na pessoa que você é hoje. A gente vai encontrar essas situações na nossa caminhada, porque elas tinham exatamente esse propósito de nos transformarmos. Então, perante as dificuldades que a vida nos traz, o que nós devemos perguntar é: o que a vida quer me ensinar com isso?
O que eu preciso aprender dessa situação? Porque se assim não fosse, não aconteceria comigo. Se está acontecendo comigo, é porque é comigo que aquilo tem que mexer, tem que promover a minha transformação. Eu esqueci de dizer que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse tema, que começa falando: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia, substantivo feminino, sentimento de pesar ou de caridade despertado pela infelicidade de outrem, piedade e compaixão. É um pouco do que a gente sentiu, por exemplo, quando aconteceu a tragédia lá da Chapecoense, né, que pegar um exemplo assim, de bastante impacto, né, que comoveu todos nós, nos deu aquele desejo de que a dor que eles estavam sentindo passasse, a vontade de aliviar aquele sofrimento. Né? Isso é a compaixão. Quando seguimos a citação que está em Mateus, no capítulo 6, versículos 14 e 15. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. E a gente encontra no Pai Nosso, né, a frase: perdoa-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não sei se todos nós já paramos para refletir sobre essa frase, mas nós estamos dizendo o quê? Pedindo a Deus que nos perdoe da mesma forma, da mesma maneira, com a mesma intensidade que nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Ok? Ou seja, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Ou seja, usa comigo da mesma medida que eu uso com o outro. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Deus perdoa? E aí eu quero que vocês participem, por favor. Não se preocupem. Não está valendo nota. Não vai ter certo ou errado. Mas eu gostaria que vocês se manifestassem de forma individual. E se manifestar vai ser, para não gerar uma confusão, vai ser só levantar a mãozinha, tá bom? Então agora eu peço para que levante a mão aquelas pessoas que entendem que Deus perdoa. Beleza, ok. E agora, aquelas pessoas que entendem que Deus não perdoa. O pessoal que disse que Deus não perdoa pode começar a sair já, né? Para não dar confusão. E aqui nós vamos compartilhar com vocês uma reflexão, tomando a liberdade de citar o nosso irmão lá do Paraná, o Cosme Massi. Ele fez essa reflexão no encontro espírita lá em Joinville há 10 anos atrás. E ele conta uma história assim, que ele estava numa casa espírita e veio um companheiro da casa dizendo: Cosme, no grupo de estudos que eu participo, nós estamos numa discussão. Alguns dizem que Deus perdoa e outros dizem que Deus não perdoa. E aí, Cosme, Deus perdoa ou não perdoa? E aí ele diz: eu fiquei com vontade de responder, mas resolvi perguntar. Meu irmão, aqueles lá no grupo de estudo que dizem que Deus perdoa, por que eles dizem que Deus perdoa? Ah, Deus perdoa porque Ele sempre nos oferece uma nova oportunidade, não importa o tamanho do equívoco que a gente tenha praticado, Ele nos fornece uma nova oportunidade de recomeçar a caminhada, de definir um novo rumo à nossa existência, né, de se corrigir, né, de superar aquela nossa dificuldade. E a reencarnação é uma dessas demonstrações de Deus nos perdoando e nos oferecendo uma nova oportunidade. E aí, Cosme, o que tu acha? Deus perdoa ou Deus não perdoa? E ele disse: fiquei com vontade de responder, mas resolvi perguntar, né? E aqueles que dizem que Deus não perdoa, por que eles dizem que Deus não perdoa? Dizem que Deus não perdoa porque Deus não se chateia, Deus não se magoa, Deus não se ofende. Isso são coisas nossas, né? Então, quando a gente erra, Deus não se entristece. Deus segue nos amando exatamente da mesma forma. Então, quem tem a necessidade de praticar o perdão, somos nós que temos essas emoções, esses sentimentos confusos ainda, né? Que não aprendemos a amar de maneira suficiente para que isso não acontecesse. E Deus é o amor na sua excelência.
E aí, Cosme, Deus perdoa ou Deus não perdoa? E daí a gente vê a beleza de quem diz que Deus perdoa, quando compreende que Deus nos concede sempre uma nova oportunidade. Que coisa bonita entender a vida dessa forma, né? Deus nos favorecendo um novo caminhar. E também que bonito a compreensão daqueles que dizem que Deus não perdoa, porque entendem que Ele não se altera, Ele não deixa de nos amar, Ele não se entristece, Ele não tem necessidade de praticar esse perdão, que é o perdão daquele que se ofendeu, daquele que se chateou. Então, que dois conceitos bonitos. Então, Deus perdoa e Deus não perdoa conforme o nosso entendimento das coisas. Uma citação que está em Mateus, disse Jesus, escreveu Mateus numa conversa entre Jesus e Pedro. Bastante conhecida essa citação, Se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Para quem já fez a conta, dá 490 vezes. Nem é tão difícil assim. 490 vezes, uma reencarnação, lá 80 anos, 70 anos, divide por 7, 7 vezes por ano. Dá um mês e pouquinho, um perdãozinho de cada vez. Nem é tão forte. Mas, na verdade, o Chico vai perguntar ao Emmanuel, então se devem perdoar as ofensas por 490 vezes? Cada ofensa, Chico. Cada ofensa. Então, claro que o convite da vida é que a gente perdoe sempre. Que a gente perdoe sempre. Esse é o convite da vida. E quando nós vamos à doutrina espírita novamente, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Nós encontramos o apóstolo Paulo, no item 10, nos dizendo o seguinte: Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. Fora da caridade não há salvação é o estandarte. À sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta. É necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Tem uma frase que diz assim: não faça o outro o que você não gostaria que o outro fizesse a você. Conhece essa frase? Pois é, Jesus não disse essa frase. Jesus disse: faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse a você. A primeira é uma virtude negativa, no sentido de não faça ao outro aquilo que você não gostaria que o outro fizesse a você. É o que ele diz: para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. O convite da vida é que a gente faça o bem. Ou seja, que eu olhe uma situação e me pergunte o que eu gostaria que fizessem comigo se fosse eu que lá estivesse. E aí é qualquer situação. Então, quando eu me defronto com o próximo e vejo ele passando por uma situação qualquer, e eu me pergunto o que eu deveria fazer, basta a gente fazer o exercício de se colocar no lugar dele. E se fôssemos nós que lá estivéssemos? O que nós gostaríamos que fizessem a nós? E aí a gente bota a nossa energia nessa direção. E isso vale para qualquer situação.
Aquele irmão caído na rua, bêbado, aquele que bate na nossa porta pedindo comida, qualquer um. O nosso irmão que não fala mais com a gente, qualquer um. O que a gente gostaria? Se fôssemos nós que lá estivéssemos, o que nós gostaríamos que fizessem a nós? Façamos isso. Essa é a nossa medida do bem agir. E a gente vê que é uma medida que evolui ao longo do tempo. Da mesma forma que a nossa compreensão da vida se amplia, esse nosso entendimento de como agir melhor também se modifica. E é isso, a vida serve, é esse o propósito da vida, né? Eu costumo brincar, dizer em tom de brincadeira, que se a gente passar um ano vindo na casa espírita, e ao final desse ano fizer um balanço e perceber que nós somos a mesma pessoa, tem algo que a gente não está entendendo. Tem algo que a gente não está compreendendo. Porque nós somos espíritos em construção, em progresso. Então nós temos essa necessidade. E veja o que ele diz ali, ó. Deixa eu achar. Para fazer o bem sempre se torna a ação da vontade necessária. Ou seja, o fazer o bem precisa que eu tenha vontade, que eu queira fazer isso, né? Tem um irmão lá de Joinville que diz o seguinte, não sei nem se é a frase dele, mas diz assim: aquele que faz o bem, sem saber que faz o bem, é igual àquele que faz o mal, sem saber que faz o mal. Age na ignorância. É preciso que nós tenhamos consciência, que eu queira, porque quando eu percebo que o caminho é esse, e eu me esforço a caminhar por ele, eu me transformo, eu gero dentro de mim essa transformação, esse desejo de caminhar pelo caminho que eu entendo que é o correto. E não um acaso, né, de uma decisão impensada que me conduziu por aqui, mas onde logo nos primeiros passos eu terei dificuldade em seguir caminhando, né? Então o bem me exige a vontade, a ação da vontade. E essa é a frase conhecida como a regra de ouro, né? Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Se a gente esquecer tudo e lembrar disso daqui, a gente já vai conseguir transformar bastante coisa na nossa encarnação. A gente já vai conseguir gerar bastante transformação na gente. Então, como é que eu me conduzo perante a vida? Essa frase que pode nos ajudar em todas as situações. Fazei tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. E quando a gente fala de fora da caridade na salvação, que é uma frase bastante conhecida da doutrina espírita, é preciso compreender a caridade conforme entendia Jesus. E daí a gente, sem querer explorar muito esse tema, que seria de outra palestra, né? Mas a resposta de Jesus é benevolência para todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então a caridade, conforme entendia Jesus, está aqui: benevolência, indulgência e o perdão das ofensas. Então quando a gente quer entender se a gente está caridoso, a gente avalia o BIP, né? A benevolência, a indulgência e o perdão. O quanto a gente está conseguindo ser benevolente, o quanto a gente está sendo indulgente e o quanto a gente já consegue perdoar. E nós percebemos o desafio que é o exercício desses pontos da benevolência, da indulgência e do perdão. E é desse desafio que nós nos transformamos. E por isso que a frase nos diz: fora da caridade não há salvação. Ou seja, salvação é essa transformação do espírito rumo à sua felicidade e à sua perfeição. E o caminho dessa salvação, dessa transformação, é a busca do exercício da caridade. Perdoar é esquecer? Não, perdoar não é esquecer. É impossível a gente imaginar que perdoar é esquecer. Perdoar é a gente ressignificar da nossa compreensão da vida, de que nada daquilo que nos acontece é obra do acaso ou não é da nossa necessidade,
Nós vamos extrair daqueles acontecimentos o que a vida quer nos trazer de útil, qual é o aprendizado, qual é o convite que a vida está nos fazendo com aquela dificuldade. Seja eu diluo a mágoa, a raiva, o ressentimento que o fato gerou. Eu vou lembrar daquela situação, só que eu não vou focar na dificuldade, na dor que a pessoa me gerou, por exemplo. Eu vou extrair dali o que a vida está querendo me trazer e vou focar nisso. Então eu lembro do fato, mas não me foco mais na mágoa e na raiva. Eu procuro compreender o que a vida me traz de estímulo para o meu crescimento, né? É a ressignificação. E a Amélia Rodrigues nos lembra: há mãos ocultas que se escondem quando o outro tomba no precipício. Lembrando, muitas vezes, da participação do mundo espiritual em acontecimentos que nos movimentam as emoções, né? É aquela história assim, a briga começa, daqui a pouco a gente está lá e já nem lembra quando começou, não lembra nem por que começou. Mas quando diz, como diz no popular, depois que estão os dois rolando na brita, pouco importa quem começou, né? Importa que a gente devolveu ao convite que nos foi feito na mesma moeda. E o convite é que a gente ofereça a outra face. Então, se alguém vem me agredir, enquanto ele está vindo me agredir, o problema está com ele. Na hora que eu devolvo em agressão, o problema passa a ser meu. Simples assim. Então, que a gente não ceda ao convite, né? Que a gente não haja na emoção, porque se alguém vem nos agredir, eu vou ficar com raiva, eu posso ficar triste, com medo. Se eu resolver agir no meio dessas emoções, eu me equivocarei. A menos que é uma situação de risco de vida e o medo venha me proteger. Mas se não, eu vou me atabalhoar, eu não vou raciocinar, não vou ter tempo de avaliar a melhor forma de me conduzir perante aquilo. Então, no meio da tempestade, eu tenho que ter um tempo de recuar, para que a emoção baixe e eu haja refletindo sobre a melhor forma de agir, sem a emoção junto, né? A emoção é uma péssima conselheira para as nossas atitudes. Quando eu ajo emocionado, a chance de eu me arrepender é muito grande. Então, se eu estou emocionado, eu devo evitar agir. Eu devo dar o tempo da emoção baixar, para que eu reflita perante o entendimento que eu tenho das coisas e decida, sem a emoção, qual é o melhor caminho a seguir. Então, perdoar é lembrar sem sentir dor. Eu destaquei aqui uma notícia recente, do dia 20 de outubro, é daquele caso do jovem que invadiu uma escola lá em Goiânia, né, e matou alguns colegas com uma arma, né? E chamou muita atenção o depoimento de um dos pais, de um dos jovens que foi morto, né? Eu não sei qual que é a religião que ele tem, e isso não faz a menor diferença. Mas olha a frase dele: pai de estudante morto em atentado dentro de escola diz que a sociedade tem que perdoar colega que atirou em Goiânia. Sem a gente querer avaliar o conteúdo e a profundidade, porque nós também não temos mais informações do que o que está aí, o que foi publicado pela mídia, né? Mas falo como pai do João Pedro, de uma criança que perdeu a vida. Eu espero que toda a sociedade, os pais dele e os outros pais o perdoem. Temos que perdoá-lo, disse emocionado, né? E ele se diz cristão. Meu filho era uma criança muito doce, muito especial. Nossa família é cristã e ele sempre foi educado e pautado no respeito ao próximo. Os preceitos familiares estão perdidos na nossa sociedade, a gente tem que reforçar esses valores, e meu filho tinha tudo muito claro. Tudo isso poderia ser evitado. Mas, enfim, a gente não sabe a situação deles, né? Mas o que está narrado aqui pode nos demonstrar assim, uma capacidade, no momento de uma dor extrema, né? Que quem tenha vivido a dor de, entre aspas, perder um filho, pode se colocar no lugar dele e ver pelo menos o que ele tem trazido em palavras como exemplo aí em busca do perdão. É realmente difícil conseguir imaginar como a gente reagiria se estivesse no lugar dele, né? Queria compartilhar com vocês um texto que está no Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno,
né, que nos fala sobre a reabilitação moral. E ele é bem interessante. Ele nos fala que o processo do perdão, ele tem 3 etapas, né? E nós vamos falar sobre as 3 aqui. A primeira dela é o arrependimento. O arrependimento é a tomada de consciência de que eu me equivoquei. Porque se eu não tiver essa tomada de consciência, eu acho que está tudo certo, que não tem nada para se resolver. Então, o primeiro ponto é eu me arrepender, eu tomar consciência de que o que eu fiz está equivocado. Né? O segundo ponto é a expiação, é eu lidar com a consequência daquilo que aconteceu. Então, o arrependimento é eu discutir com a minha esposa, ser grosseiro com ela, perceber que eu fui grosseiro, que eu falei com ela de maneira inadequada. A expiação é eu chegar em casa no final do dia, depois do trabalho, e encontrar o travesseiro e a coberta no sofá da sala. Isso é expiação. Tá? E daí eu estou lá deitado no sofá da sala. Não adianta eu ficar resmungando lá, dizendo assim, coitadinho de mim. Eu não merecia isso. Não, é uma sequência de coisas. Eu percebi o equívoco cometido. Né? E agora eu estou lá na expiação. Estou dizendo, poxa, se eu não tivesse sido grosseiro, eu não ia estar dormindo aqui na sala. Né? Então eu estou na expiação e eu me resigno. Ou seja, eu compreendo o porquê que eu estou vivendo aquela situação. Eu faço o link com o meu ato praticado, e eu entendo que isso é uma consequência daquilo, e procuro viver isso com equilíbrio. Né? Mas não para por aí o processo, é preciso que eu me repare. Reparação é eu agir no bem. É no outro dia de manhã, minha esposa acordar e o café já está na mesa. E eu chegar para ela, bom dia, meu amor. O mamão que tu gosta já está prontinho no teu prato. Uma florzinha do lado, dizer que dia bom, vamos ser felizes hoje. Ou seja, eu gerar o amor, focar a minha ação no amor, para que ele cubra a multidão dos pecados e guarde lá o travesseiro, o cobertor no armário de volta, não ter esse risco. Então é um processo, é eu me arrepender, eu vivenciar as consequências do meu ato praticado, e eu agir no amor. Lá no arrependimento, eu recebi de uma amiga uma dica que para mim fez muito sentido, e por isso eu tomo a liberdade de compartilhar com vocês. Uma coisa é eu chegar para a pessoa, eu ter percebido que eu me equivoquei, e eu chegar para ela assim, eu queria que você me desculpasse, queria te pedir desculpa. E ela olhar para mim assim, eu não te desculpo. Eu posso não estar preparado para isso. Né? Porque eu vou lá cheio do amor no coração, mas esperando colher amor de volta. Aí eu vou lá e peço desculpa, queria te pedir desculpa pelo que eu falei ontem. Não vou te desculpar. E aí eu já não sei mais o que fazer. E essa minha amiga disse assim, me deu essa dica, ela disse, em vez de pedir desculpa, diz assim, eu lamento pela forma como eu falei com você ontem. Ponto. Eu não espero nada de volta dela. Eu não espero que ela me diga absolutamente nada. Se não disser, talvez será até melhor. Mas ela sabe que eu percebi o equívoco. E eu estou dizendo para ela que eu lamento pelo que aconteceu. Eu não espero que ela me diga nada, porque eu não pedi para ela me perdoar, para me desculpar, nada. Mas ela tem ciência disso. E esse conteúdo vai ficar com ela. De que eu fui a ela e disse que eu lamentava pelo que ocorreu. E ponto. Eu achei essa abordagem muito interessante. Eu confesso para vocês que eu utilizei ela e foi muito positivo a forma como a outra pessoa acolheu essa questão do eu lamento. Mas é claro que tem que vir de uma forma sincera, né? Independente se eu lamento ou me desculpe, tem que ser verdadeiro, né? Aquela história, eu te desculpo, mas não quero te ver nunca mais na minha frente. Né? Eu te desculpo, tudo bem, mas não me procura nunca mais. A gente guardou o pior dentro de nós. A gente falou uma coisa e guardou a mágoa acesa. Qual o sentido disso? É o perdão que não passa do céu da boca, né, como dizem os espíritos. Isso não faz sentido. Né? É como aquela pessoa que ajuda alguém e esperando ouvir um obrigado de volta e não recebe. E diz assim, olha, ajudei, nem obrigado me disseram.
Você esperava o pagamento, né? O obrigado era o pagamento. Porque quando a gente ajuda, a gente tem que ficar feliz pelo bem que a gente movimenta, né? Como diz a música lá dos irmãos católicos, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, né? Então, quando eu pratico bem, esse perfume fica em mim, né? E daí, não satisfeito ainda, a pessoa, depois de não ouvir obrigado e dizer que ajudou e não ouvir obrigado, diz assim, nunca mais ajudo ninguém. E a gente se afasta do bem. A gente não pode caminhar perante a vida distraído. A gente precisa enxergar essas oportunidades e ser perseverante, insistente. Porque quem precisa delas, via de regra, não é o outro. Somos nós. A transformação, a vida está convidando para que aconteça dentro de nós. Então a gente não pode deixar de perder essas oportunidades. Nosso tempo está esgotado aí. Engana-se quem pensa que o remédio para curar as feridas da alma se chama tempo. Ele se chama perdão. E lá no começo, uma citação que eu gostei: por que deixar que uma ofensa de alguém exerça algum poder sobre você? Ou seja, se alguém ofende e a gente agasalha isso dentro de nós, deixando a mágoa brotar, a gente está dando poder para o outro. E quem decide o que mora dentro de nós somos nós. Nós precisamos pegar isso nas nossas mãos e dizer, isso eu não quero. Eu quero ficar bem, eu quero ser feliz, independente do que o outro faz. Isso é fácil? Não. Isso é impossível? Não. Isso exige esforço? Sim. É bom? O resultado é muito bom, porque a gente fica em paz. E é isso que a gente quer, não é? Eu tenho 2 minutos? Quando uma pessoa te decepciona, ainda que você a perdoe, nada volta a ser como antes, né? Daí a florzinha quebrada, o coração partido. Como diz o Raul Teixeira, quando a gente fica feliz 2 dias. Quando fica chateado, a gente fica 2 meses. Por quê? Quem disse que essa frase é verdade, né? O que ela traz de verdade? Traz de verdade que se alguma coisa aconteceu e mexeu tanto com você, é porque não é mais para você ser como era antes. A vida está te convidando à mudança. Mas não quer dizer que é ruim. Quer dizer que você precisa se modificar. Então, sim, a coisa não voltará a ser como antes, porque não era mais para ser como antes. Mas ninguém disse que é para ela ser pior. Quer dizer que é para a gente se transformar, inclusive em relação àquela pessoa. Jesus nos convidou, nos orientou a amar os inimigos. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto ambos estão a caminho. E não esperar a hora do velório para daí lembrar assim, poxa, eu queria ter falado e não falei. Eu queria ter dito que... Então, que a gente faça os esforços, bote as energias para se reconciliar, para ficar bem com as pessoas, né? Agora em época de Natal, né? Quanto tempo faz que a gente... tem alguém que a gente lembra, que a gente queria dizer alguma coisa boa para aquela pessoa e está deixando os dias passar. Alguém que a gente quer lembrar como ela é especial, como eu amo, como ela é importante para a minha vida. Às vezes está do teu lado, dentro da tua casa. Então, vamos se convidar a deixar o amor fluir por nós. E se vocês acharam que eu fui duro em algum momento, vejam o Santo Agostinho. Como diz um amigo meu, ele sim dá nos dedos, né? Se um homem mau te ofende, perdoa-lhe, para que não haja 2 homens maus. Né? Sem meias palavras, sem nada. Né? Ou seja, o convite é a prática do bem, né? Que a gente avance em direção ao bem. Eu vou deixar um convite para vocês buscarem na internet, não vai dar tempo. Tem um vídeo do Braulio Bessa, intitulado Perdão e Justiça, algo assim, que é belíssimo, é um convite ao perdão. E essa frase que ele diz, eu uso para encerrar a nossa conversa, e diz assim: perdoar não lhe faz fraco e covarde, lhe faz forte, lhe faz livre e tolerante. A vingança dura apenas um instante, e o perdão dura uma eternidade.
Meus irmãos, um abraço muito especial em todos vocês. Um Feliz Natal, com muita paz, com vossas famílias. E que estejamos todos nós percebendo a presença de Jesus conosco e gostando dessa presença, convidemos Ele a estar conosco todos os dias. Muito obrigado.